prazer conversar contigo, até porque depois que tu me mandou aquele teu currículo, aquele teu mini currículo, eu fiquei assim, meu Deus, o Jair tem uma história muito rica na questão da gestão, né? E eu até tive que mudar algumas perguntas, que eu disse, não, as perguntas têm que ser alteradas, até porque o Jair tem uma história de, vamos supor, praticamente 40 ou 41 anos entre o serviço privado e o serviço público, que é da inveja, né? Então, primeiro agradecer, né, Jair? Muito obrigado pela sua tua disponibilidade. E nós vamos fazer um bate-papo bem tranquilo, acho que no máximo 40 minutos. Eu quero ouvir você. A história aqui é para te ouvir, é como se a gente estivesse na varanda e eu conversando contigo e tomando um chimarrão aí em Porto União. Tá bom? Tá bom. Tá Então, bom. Jair, me diz uma coisa, assim, ó, a frase, o que é que você acha da seguinte frase? As políticas públicas devem melhorar a vida das pessoas. E como essa frase se relaciona com o Serviço Único de Saúde, com o SUS, enquanto uma política pública? Como é que tu entende essa coisa de as políticas públicas devem melhorar a vida das pessoas e o SUS que tu viveu durante 11 anos? Primeiramente, Douglas, agradecê-lo e dizer da nossa satisfação em voltar a conversar contigo sobre questões que envolvem o nosso SUS, o SUS de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Douglas, criar e implementar políticas públicas é um dever institucional do poder público e elas devem ter sempre, na minha forma de ver, o propósito de melhorar a vida das pessoas, né? Só que para atingir esse objetivo nobre da gestão pública, o gestor tem que ter, Douglas, a exata compreensão de que as políticas públicas devem ter sempre um padrão de comportamento coerente com a tarefa institucional da instituição pública que ele representa. Nós vemos em nosso país muitas políticas públicas que servem mais para legalizar a distribuição de dinheiro público do que para promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E não pode ser assim, não é mesmo, Douglas? As políticas públicas devem basicamente estabelecer as regras da execução das ações e da aplicação dos recursos, né? Isso na saúde pública, sempre direcionadas, é claro, à promoção da saúde. Sobre a segunda parte da sua pergunta, Douglas, vejo que as políticas públicas de saúde estão relacionadas à saúde de toda a população brasileira, seja o SUS ou planos privados de saúde. E elas têm, sim, uma relação direta e intensa com o SUS e, ao mesmo tempo, estão associadas aos interesses e necessidades de toda a população. Elas impactam com maior intensidade na saúde pública, e a gente sabe disso, né, Douglas, devido ao número expressivo de pessoas usuárias do SUS. Em torno de 90% da população brasileira usa o SUS. E também essa relação mais forte se dá devido ao elevado nível de complexidade operacional do SUS, né? Considerando que atende o paciente desde a unidade básica de saúde até um centro de terapia intensiva de um hospital, por exemplo. O atendimento do SUS, para muitas pessoas doentes, Douglas, percorre esse longo caminho e com várias fases de acolhimento e tratamento. Jair, eu tive conversando há uns 15 dias atrás com a Tânia Eberhard, que tu deve conhecer, né? A Sim. Tânia, que já foi secretária de Estado, agora é secretária de Saúde de Araquari, que é o nosso município aqui pertinho. E ela fez um trajeto histórico de quando ela era criança, porque a gente está muito mais próximo daquela faixa etária, né? Eu, você e a Tânia estamos aí acima dos 60 anos, e nós, com certeza, vivenciamos, e eu tenho a certeza que tu deve ter vivenciado junto, como é que era o nosso atendimento antes do Sistema Único aparecer. Então, antes, quem não tinha carteira assinada era tratado como indigente, por caridade. E quem tinha carteira assinada era tratado pelo INPS, né? Pelo antigo INAMPS. A pergunta é, será que esse direito já está estabelecido na prática pela população? A população entende isso hoje como o SUS um direito dela?
Não sei se as pessoas conseguem enxergar pelo retrovisor como é que era 31 anos atrás e como é hoje. Né? Quem viu o passado, quem viu hoje, dá uma baita diferença. O que é que tu compara essa relação do passado com hoje em relação ao direito da população? É verdade, Douglas. Era assim limitado mesmo, né? Somente as pessoas com carteira assinada tinham o direito de acessar os serviços públicos de saúde. Nessa época, me parece que os serviços disponíveis se limitavam basicamente a consultas médicas de clínica geral e alguns outros procedimentos médicos hospitalares. Então, Douglas, a saúde pública, naquela época, fazia poucas coisas e para poucas pessoas. Me parece também que os sistemas não tinham tantas dificuldades financeiras como tem hoje, provavelmente devido à baixa demanda de atendimentos. O que o poder público, conforme você disse, oferecia na época da carteira assinada e o que o SUS oferece hoje, representa um crescimento, uma diferença enorme. Primeiro porque o SUS passou a ser um serviço de saúde universal, ou seja, para todas as pessoas. Segundo, porque o SUS coloca à disposição da população, Douglas, uma estrutura enorme, não só para tratar, mas também e principalmente para prevenir doenças. Conta com milhares de clínicas e hospitais especializados em todo o país, oferece todo tipo de exames, cirurgias, medicamentos básicos e de alto custo, enfim, consegue dar conta de praticamente todas as necessidades da população. Nós sabemos, Douglas, que sistemas de saúde universais como o SUS são poucos disponíveis no mundo. Parece-me que existe somente na Inglaterra, Canadá e mais alguns poucos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, Douglas, que é a maior potência econômica do mundo, não tem SUS. Quem fica doente lá tem que pagar um plano privado ou dispor de um bom seguro de saúde. Caso contrário, não tem assistência. O poder público lá oferece saúde sem custo somente para alguns grupos, os quais representam uma parcela muito pequena da população. É um grande contrassenso isso, mas isso acontece mesmo. A maior potência econômica do mundo não tem um SUS, Douglas, como o nosso. Não tem uma saúde pública para todos. E assim acontece com a maioria dos países do mundo. Diferente daqui, né, Douglas, onde nós temos o nosso SUS já consolidado como um serviço de saúde importante, de qualidade e resolutivo. O SUS talvez seja hoje a instituição pública mais conhecida e mais falada pela população brasileira. Pois é, tem um ditado que eu aprendi desde criança, que a gente diz que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Sabe qual é a minha angústia? É de que será que a população, de uma forma geral, tem esse sentimento de ter o SUS como seu e de que, olhando para trás, porque nós estamos hoje com 30, o SUS vai fazer 31 anos agora em outubro, certo? Quem tem 31 anos para frente, é mais novo do que 31 anos, não viveu essa realidade que eu e você vivemos, né? De que a gente tinha dificuldade, quer dizer, meu pai trabalhava tranquilo e eu ia no BNPS e tal, mas uma boa parte da população não tenha. Se o SUS não existisse hoje, com certeza esses quase 15 milhões de desempregados iam estar, além da miséria econômica, iam estar desassistidos pela própria Serviço Público de Saúde, que não teria outra como fazer, entendeu? Então, a minha preocupação é com essa... Será que a população não precisava saber que isso no passado, né? Porque nós, antigos, até vivemos, mas os jovens hoje não viveu isso. E eu acho que isso devia fazer parte do esclarecimento da população, né? E aí, passando um pouco dessa conversa para uma coisa que a gente está vivendo ultimamente, né? Eu acompanho você nas suas redes sociais, a gente vê isso no dia a dia. A questão das desigualdades sociais no Brasil, né? É muito difícil a gente entender isso como uma coisa normal, né? Hoje atendi uma paciente lá na unidade básica que eu atendo, que eu conheço essa paciente porque a gente já foi na casa dela, e essa pessoa tem dias durante o mês
que ela tem 3 filhos, que ela não tem o que comer, entendeu? É uma coisa absurda, Jair, é uma coisa absurda. E aí, o que é que eu queria ouvir de ti é o seguinte: nós estamos, nesses últimos anos, caminhando para um aumento da desigualdade social. Quais os reflexos que tu vê dessa situação na saúde da maioria da população? Como é que você, quanto gestor que viveu 11 anos, e quanto usuário, e quanto população em geral, a gente consegue comparar essa desigualdade que nasce no dia a dia com a questão da saúde da população? Como é que fica a saúde da população nesse país tão desigual? Olha, Douglas, eu tenho a compreensão que as pessoas que usam regularmente o SUS sabem muito bem da sua importância nos cuidados da saúde da população. Quem vê o SUS como um serviço precário e que serve só para os pobres, na minha percepção, são as pessoas que não conhecem o SUS. O SUS, que nem eu falei, é um sistema de saúde universal que atende a todas as pessoas indistintamente. Veja evidências concretas disso, Douglas. Por exemplo, para fazer o cartão SUS, a pessoa precisa apresentar somente um documento de identidade, um comprovante de residência, e este é só para fins do seu cadastramento junto à unidade básica de saúde do bairro onde a pessoa mora. Não precisa comprovar mais nada, quanto ganha, o que tem, o que faz, nada disso interessa ao SUS. Então não dá para falar que o SUS é só para os pobres. Eu escuto muito isso, Douglas. O SUS existe para todos e para atender a todos. E isso, de fato, acontece. Veja bem, Douglas, em torno de 90% das pessoas usam o sistema de saúde, né? Os procedimentos do SUS de alto custo, como cirurgias cardíacas, oncológicas, neurológicas, diversas outras, são realizadas pelo SUS. A grande maioria dos medicamentos de alto custo, que os planos privados de saúde normalmente não cobrem, o SUS fornece. Então, sobre a atuação do SUS, atualmente, penso que quem ainda, né, tinha alguma dúvida sobre a sua importância, não terá mais depois dessa pandemia. A população está vendo diariamente inúmeras intervenções do SUS que salvam muitas vidas. Isso certamente é motivo para que as pessoas passem a valorizar ainda mais o nosso SUS. Nós sabemos, voltando à pergunta, eu fiz questão de falar um pouquinho sobre isso, viu, Douglas? Porque parece assim que as pessoas que não conhecem o SUS, ou por falta de conhecimento, de informação, veem o SUS como um sistema de saúde para pobres, e isso não é verdade. Sobre a questão da social que você coloca, nós sabemos que as desigualdades sociais estão presentes, sim, né? Sempre em países que contam com políticas de distribuição de renda injustas e equivocadas. Entendo que o maior equívoco de um governo que tem instalado essa situação que você coloca, de desigualdades, de grandes diferenças sociais, diz respeito à dissociação das políticas sociais da política fiscal. Eu tenho essa compreensão. Em países pobres, talvez não, mas em países com potencialidades e riquezas como o nosso, Douglas, se dá, sim, pela dissociação das políticas sociais da política fiscal. Muitos governos elaboram e implementam suas políticas públicas dissociadas uma das outras, ou porque lhes falta competência técnica, ou porque lhes falta interesse ou capacidade, ou até mesmo porque lhes falta comprometimento com as causas sociais. Me parece óbvio, Douglas, que um país, um estado, um município, só consegue reduzir as desigualdades sociais quando pensam, planejam e executam as suas políticas sociais indissociadas da política fiscal. Mas, infelizmente, muitos dos nossos governantes relegam as políticas, entendem assim, né? Mas eu vejo dessa forma, porque entendem que com elas conseguem produzir melhores efeitos político-partidários ou eleitoreiros, né, Douglas? Essa é uma verdade verdadeira, né? E quanto ao reflexo disso na saúde da população, eu tenho a dizer o seguinte, Douglas, que as pessoas que se alimentam mal, né, que moram mal, que não têm saneamento básico, né, acabam contraindo as doenças inerentes a esses seus problemas sociais. E a falta da liberação de recursos por parte dos governos
provoca a desassistência da saúde das pessoas, é claro. Sabemos também que muitos dos nossos governantes não conseguem ou não querem investir ou atacar a causa dos problemas sociais, porque normalmente a solução demanda tempo, um tempo que obviamente não interessa a políticos, gestores que têm uma visão limitada, imediatista. Esses governantes, Douglas, procuram sempre combater, nesse caso, procuram combater, né, o efeito, e nesse caso, viu, Douglas, em se tratando do comprometimento da saúde das pessoas, isso é trágico, né? E além de custar muito mais caro. Mas vai que uma hora dessas eles aprendem, não é mesmo, Douglas? Uma vez, há muito tempo atrás, eu vi alguém, não me lembro quem foi, agora não importa, dizer que o Brasil é um país rico com uma população pobre, né? E isso é reflexo da nossa desigualdade social. Mas voltando àquilo que a gente falou da questão da importância do SUS, sabe que uma coisa me chamou a atenção, Jair, foi ver pela televisão na Inglaterra, porque na Inglaterra tem um SUS bem mais antigo do que o nosso, né? Porque nós nos imitamos o que acontecia na Inglaterra e trouxemos e adaptamos aqui para o Brasil. Praticamente o SUS da gente foi um copia-cola do que acontece ainda hoje na Inglaterra. Quando eu sei que a gente recebeu palmas durante essa pandemia, mas quando uma das pesquisadoras que criou, né, inventou a vacina do Covid lá na Inglaterra, da Oxford, ela foi ovacionada de pé no estádio. Isso, para mim, assim, sabe o que aquilo é um reconhecimento, assim como foi nas Olimpíadas lá na Inglaterra, que também eles homenagearam o sistema público de saúde deles durante a abertura das Olimpíadas. Bom, isso faz parte da cultura, da tradição da população, sabe? Que tu não precisa estar mostrando que o SUS, no caso, né, lá da Inglaterra, ela é importante. As pessoas por si só já reconhecem. Isso, para mim, é um reconhecimento que não tem preço. É uma coisa inimaginável. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Jair. Você passou... vou pular um pouquinho aqui para a gente dar uma... Você passou, praticamente, como você falou, quase 30 anos trabalhando numa empresa privada, né? Muitos desses anos como gestor, e em Porto União durante 11 anos como secretário de saúde. E nesse período, a gente acompanhou, né, um pouco de perto, um pouco de longe, muitas ações que você e a sua equipe desenvolvia. Me diz uma coisa, o que te apaixonava no desempenho das funções enquanto gestor público? Porque nós temos, enquanto gestor público, uma tarefa, parece que hercúlea, para conseguir fazer um pouquinho assim. Mas o que então te apaixonava? Porque tu tem uma história de gestão muito grande, tanto no serviço privado como no serviço público, são coisas diferentes, né? No serviço público tu tem desafios que no serviço privado não existem, mas o que te apaixonava para desempenhar essa função durante tanto tempo, durante 11 anos, como secretário municipal de saúde de um município como Porto União? Olha, Douglas, o mais gratificante, não só para o gestor, mas também para uma equipe de trabalho comprometida, na minha forma de ver, é o alcance das metas e dos objetivos planejados. Para uma pessoa, uma equipe, ou mesmo para um atleta, alcançar o objetivo daquilo que se propõe a fazer, é realmente muito gratificante, muito prazeroso, Douglas. Só que para ter sentido isso tudo, o dimensionamento de uma meta não pode ser nada frouxo. Tive um professor que dizia que a fixação de uma meta tem que ser sempre muito desafiadora, muito difícil de ser atingida. Tão difícil, Douglas, que você não tem necessariamente a obrigação de atingi-la, mas de persegui-la. Sempre vi essa definição como um bom exemplo de como devemos dimensionar uma meta, porque metas desafiadoras, ousadas, requerem pessoas qualificadas e comprometidas para a execução das ações e serviços vinculados a essas metas. Os resultados de metas desafiadoras não caem do céu. Elas são frutos sempre de um trabalho qualificado, de uma equipe comprometida.
Acho oportuno dizer também, em relação à sua pergunta, Douglas, que uma gestão profissional cria, é claro, diversos indicadores de controle estratégico, porém eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com aqueles voltados à satisfação das pessoas, seja o cliente ou mesmo os integrantes das equipes de trabalho. A satisfação de quem produz, executa ou usa um serviço, ou de quem compra um produto, é um indicativo muito consistente, né, Douglas? Um feedback importante para avaliação e redirecionamento das ações quando necessário. Eu vejo dessa forma, Douglas. Mas não é fácil, né, Jair? Vamos colocar mesmo assim na prática que, primeiro, a população exige muito do serviço público, né, em termos de resultado, e você deve ter passado algumas dificuldades para alcançar esses resultados na velocidade que a população exigia, né? A pergunta é, como é que você vê a questão de dar resposta nessa velocidade da cobrança? Porque tu recebeu alguns prêmios aí do Ministério, da Organização Mundial de Saúde, e com certeza não caiu do céu, como você mesmo falou. Como é que você conseguia tentar deitar e dizer assim, calma, que não é assim, eu não vou conseguir para amanhã, entendeu? Porque até para comprar um pacote de gás, você leva aí, no mínimo, 45 dias, se você for usar todo esse critério do que existe na gestão pública, né? Como é que você dava essa resposta? Olha, Douglas, as dificuldades para gerir um sistema público de saúde, como você falou, qualificado e resolutivo, são enormes, né? Sobretudo no âmbito municipal, porque é ali que se concentra a maioria absoluta das necessidades e das demandas da população. E essas dificuldades residem principalmente no elevado nível de complexidade operacional do SUS. A sua gestão e financiamento ocorrem com a participação das 3 esferas de governo, cada uma delas com o seu nível de atuação e competência, mas ocorre, Douglas, que o gestor municipal está na linha de frente dessa gestão compartilhada e solidária. Está na linha de frente porque as pessoas trabalham e vivem nos municípios e não nos estados e na federação. Diante disso fica evidente, né, Douglas, que o município tem que, de alguma forma, buscar sempre o melhor encaminhamento para as necessidades de saúde da sua população. Ninguém, Douglas, ninguém mesmo vai bater na porta do gestor estadual e muito menos do gestor federal para reivindicar um serviço que não é da competência municipal ou até mesmo reclamar o seu direito de acesso à saúde. Penso que essa é a maior dificuldade para o sistema municipal de saúde, para o gestor de um sistema municipal de saúde, porque a autonomia e a competência administrativas do gestor municipal estão limitadas às ações da atenção básica. E as necessidades das pessoas usuárias incluem também, é claro, as ações da média e alta complexidade. Então, como o gestor municipal não tem autonomia para interferir na execução desses serviços, muitas vezes Douglas não consegue dar respostas rápidas à população. Essa é uma característica da gestão solidária do SUS e nós temos que achar meios de lidar com ela da melhor forma possível para que a população possa usufruir sempre do melhor serviço de saúde possível, Douglas. Porque, imagina, né? Vamos supor, vamos pegar o exemplo de Porto União. Porto União tem menos de 50 mil habitantes, certo? As pessoas cruzavam com o secretário Jair Giraldi na rua, no supermercado, né? Fazendo compras em qualquer lugar. Então, assim, ó, se eu estivesse esperando uma consulta, se eu cruzasse contigo na rua, no centro, eu não teria dúvida de pedir. Jair, aí, a minha consulta com o neurologista, cadê? Entendeu? Então, essa dinâmica, como você mesmo falou, que ninguém bate na porta do secretário de Estado, nem do Ministério, nem do ministro, entendeu? Então, essa angústia de tentar ajudar e esperar o processo andar é que não é fácil. E eu te digo, 68% dos municípios do Brasil tem menos de 50 mil habitantes, gente. Menos de 50 mil. Imagina, porque somente quase 7 ou 8% dos municípios do Brasil tem mais de 100 mil habitantes. Então,
nós estamos hoje no Brasil 5.770 municípios, imagina quantos municípios menores, inclusive de que Porto União, vivem essa dura realidade de ter uma gestão pública e um secretário de saúde para dar resposta sem necessariamente, nem sempre com o dinheiro que a gente precisa, né? Então, por isso que... Fala. Não, pode ficar... Não, eu sempre fiz a opção de atender as pessoas, Douglas, porque eu entendo, por gerenciamento, você ter a solução próxima do problema. Quanto mais você distanciar a solução do problema, né, mais as complicações aparecem. As coisas se tornam muito mais difíceis. Eu sempre fiz, embora isso me desgastasse muito física e emocionalmente, mas, por outro lado, tem a satisfação de a gente poder estar ajudando, e isso acontecia com toda a equipe de trabalho. Nós tínhamos uma interação muito forte, né, em todos os ambientes em que eu passei. Sempre valorizei muito a participação das equipes, procurei sempre delegar poderes, né, dar autonomia com responsabilidade, para que as pessoas tivessem liberdade para poderem criar, desenvolver e atender melhor as pessoas, porque na prática acontece exatamente isso. Eu, quando cheguei na saúde de Porto União, muitos processos não estavam andando, pelo menos na velocidade em que a população necessitava. Nós chegamos lá, reunimos as pessoas, né, e conversamos, porque a maioria das pessoas ali que tinham cargos, funções de gestão, também eram professores nas escolas, nas universidades, faculdades aqui, e a gente tinha uma carência nessa questão de desenvolvimento de processos, de políticas públicas, de cobranças, né, de planejamento, inclusive. E isso a gente conseguiu com essa ajuda, com essa participação de toda a força de trabalho do SUS. A gente criou perspectivas de se buscar resultados bastante satisfatórios e muito úteis à população de Porto União. Isso, de fato, aconteceu, Douglas. Então, isso é muito prazeroso no momento em que você vê o seu esforço, as suas ideias, né, reunidas com os esforços e as ideias dos seus colegas de trabalho. É uma soma de esforços na busca do mesmo objetivo. Isso dificilmente dá errado, Douglas. Eu valorizo muito isso, porque o trabalho de equipe é imprescindível para que alcancemos os resultados esperados, desejados, sobretudo na saúde pública, que mexe com os sentimentos, com a dor, com a tristeza, né, das pessoas. Chay, agora eu queria colocar em prova o teu tempo de gestão no setor privado e o teu tempo de gestão no setor público. Porque algumas semanas atrás, eu assistindo uma entrevista com o governador do Espírito Santo, o Renato Casagrande, que é do Partido Socialista Brasileiro, ele falou de forma bem tranquila que ele era favorável ao mix entre a prestação de serviço privado e entre o poder público e a iniciativa privada. Tá? Tomando isso como uma que você viveu os dois lados, né? E a gente vive hoje uma discussão muito ferrenha no Brasil, e aqui em Joinville a gente está começando essa discussão também. Tomando isso como uma provocação, eu quero perguntar para você, qual a sua opinião quanto à participação das organizações sociais em saúde, as tão questionadas, né, OSs que ele tem, como parceiras do SUS nos municípios de uma forma geral? Você acha isso uma coisa boa? Como é que tu vê as OSs se inserindo, como já existe em alguns lugares do Brasil, no serviço público de saúde? Olha, nessa questão, Douglas, diga-se de passagem, bastante polêmica, né? Eu tenho a seguinte compreensão, que a parceria com OSs, ou mesmo com a iniciativa privada, pode ser interessante e vantajosa para o setor público e, por consequência, para a população usuária do serviço público de saúde, desde que atendidas algumas condicionalidades importantes, Douglas, no momento de definir as condições e formas de contratação. Veja bem, Douglas, a gente sabe que muitas dessas contratações pelo serviço público não foram bem sucedidas em razão de falhas ocorridas no processo de concepção
da contratação, isto é, lá no início. Olha, o sucesso de uma contratação depende fundamentalmente, Douglas, a experiência da gente diz isso de uma forma absolutamente clara, de uma regulação e de um edital bem elaborados, de forma a estabelecer as regras e as condições da contratação e, ao mesmo tempo, permitir o efetivo controle das condições contratadas. Douglas, no meu longo período de gestor empresarial aí que você colocou, eu pude perceber que as contratações que não lograram êxito deveram-se a falta ou a precariedade de dois pontos fundamentais que o setor público, na verdade, tem dificuldade para fazer, que é regular corretamente os serviços da contratação e fiscalizar com rigor os serviços contratados. A falta de regulação e fiscalização adequadas e contratos com falhas sempre dão margem para cobranças indevidas, desvio de propósitos, de condutas e tudo mais. Entendo que um dos motivos para se buscar a parceria com entidades sociais, Douglas, e até mesmo com a iniciativa privada, é a agilidade que essas empresas têm para contratar e realizar serviços. Nós sabemos que o poder público tem amarras legais que dificultam, de certa forma, a agilidade necessária na execução de certos serviços. Também compreendo o receio, viu, Douglas, de uma parcela de gestores públicos sobre esse tipo de contratação, principalmente pelo histórico recente das UESs na relação com o poder público. Mas penso que toda e qualquer inovação, viu, Douglas, que busca reduzir custos e melhorar o atendimento da população, deve ser buscada assim. Procurar identificar as causas, né, que geraram problemas nas contratações mal sucedidas e corrigi-las para que os erros não se repitam. Um outro ponto importante numa contratação, Douglas, diz respeito à gestão dos seus processos chaves, como o planejamento e controle. Essas atribuições estão inerentes às funções do gestor, né, contratante. Portanto, indelegáveis. Nunca, em hipótese alguma, as funções de gestão, Douglas, devem ser transferidas para a empresa contratada. São atividades fins que, se delegadas para a contratada, perde seu controle e a capacidade de gestão do contrato. Escuto, às vezes, viu, Douglas, de algumas pessoas, mas terceirizar a saúde não pode, não deve. As pessoas doentes ficarem na mão de empresas que priorizam e maximizam o lucro. E para essas pessoas eu procuro responder sempre o seguinte, Douglas, que não está sendo terceirizada a saúde das pessoas, e sim os serviços de saúde que as pessoas usam. São os serviços e não a saúde das pessoas. É diferente. Volto a dizer, Douglas, que a parceria com essas instituições pode ser interessante, desde que sejam contratadas empresas idôneas, qualificadas e sobretudo, comprometidas com as condições estabelecidas nos contratos, bem como a contratante ter a gestão, o planejamento, né, no caso do poder público, e o controle dos processos chaves na sua mão. Os aventureiros, aproveitadores e incompetentes precisam e devem ser identificados e vitrinados, né, Douglas, e banidos definitivamente da parceria com o poder público. Não dá para a gente contratar empresas ou organizações que são nocivas ao poder público. Então, para concluir essa questão, Douglas, repito, que nessa relação do poder público com as OS, o contratante deve fazer sempre a sua lição de casa, viu, Douglas? E fazer bem feita, que é regular certo e fiscalizar certo. Fazendo isso, as chances de se obter o sucesso desejado nas contratações e nessa parceria são enormes, Douglas. Eu vejo dessa forma. Feito quem tem uma opinião diferente, mas com base na minha experiência, na minha vivência profissional, eu te falo isso. Jair, eu assino embaixo o que você falou, porque assim, ó, a gente sabe que no Brasil, como um todo, Santa Catarina também tem histórias de organizações sociais que acabaram trazendo precarização na própria saúde da população. Mas eu tenho, para mim, uma experiência que eu vivo aqui em Joinville, que é o Hospital Infantil, que nós temos já há 11 anos, e eu não tenho tanto assim de crítica a esse hospital, que é gerido por uma OS séria, porque as pessoas que batem na porta do pronto-socorro, do próprio hospital, ela não pergunta se ali é gerido pelo OS ou pelo SUS da prefeitura ou do estado, entendeu? Elas querem um atendimento
de qualidade, ágil, com resultado. Entendeu? Por isso que eu tenho para mim que tudo isso que você falou é verdade. Se a gente contratar e abandonar, meu querido, eu não sei se tu é gaúcho, eu não perguntei isso, mas diz no Rio Grande do Sul que eu sou catarinense, mas me criei no Rio Grande do Sul, fui muito cedo para lá. então é cataúcho, né? Então, assim, diz no Rio Grande do Sul, eu sou nordestino, mas diz no Rio Grande do Sul, que eu ouvi falar, que o boi só engorda debaixo dos olhos do dono, né? Verdade, Então, claro. se o dono abandonar o boi, ele vai morrer, entendeu? Ou ele vai fazer o que ele quer. Então, por Se isso que eu elas acho são que... interessantes, né, e te proporcionam ganhos para a gestão, para a economia de dinheiro público, e proporcionam agilidade, responsabilidade, por que não fazer essa parceria? Né? Sim, O que a gente tem que fazer é regular bem e fiscalizar bem. Fazendo isso, eu penso que não tem nenhum problema, porque, na verdade, não serve para todos, obviamente, mas o poder público não sabe fiscalizar. Douglas, ele tem dificuldade para fiscalizar. sim, Né? tem. E não fiscalizando, porque tem duas formas de você aprender na vida as coisas. Ou é por consciência, ou é por adaptação. Né? Adaptação é sofrimento, dor é física, sofrimento é mente. Tem que ter penalidades. Se a empresa não cumprir com as suas obrigações contratuais, ela tem que ser penalizada, né? Em forma de dinheiro, qualquer coisa nesse sentido, para que ela possa ser recolocada ou colocada nos eixos, para que ela possa trabalhar e produzir aquilo que ela se propôs a fazer. E aquilo que ela se propôs a fazer é aquilo que a população precisa, nada mais do que isso. E tem que cumprir, né, Douglas? Eu vejo dessa forma. A gente tem que cuidar um pouquinho, não dá para a gente generalizar. É claro que tem muitos aproveitadores, né, empresas incompetentes, mal intencionadas também, né? Mas tem empresas boas, conforme você colocou aí. E isso é muito prazeroso para a gente ter uma parceria, né, com uma OS que está comprometida, né, com as questões que envolvem as necessidades e as demandas da população. Eu não sei se você chegou a conhecer um médico chamado Dr. Gilson Carvalho. Claro, sim. Conheceu? Só para fechar essa frase, ele dizia o seguinte, a frase que eu nunca esqueci dele: orai e vigiar. Entendeu? Transformando isso em faça um bom projeto e fiscalize aquilo que você está comprando. Porque senão... Vai... Isso aí. Se você fizer isso, não tem erro. Tá. Jair, duas perguntas numa só para a gente encerrar, que já passamos de 40 minutos, né? Nesse contexto atual, a gente pode ser otimista? E eu quero uma sugestão de um bom livro que você leu e que tu quer recomendar para que a gente leia também, né? Para quem vai assistir, leia esse bom livro que você pode nos sugerir. Olha, Douglas, é claro que a gente tem que ser otimista, né? Porque o SUS é um grande sistema de saúde e que atende a população brasileira, né, de uma forma efetiva, né? Seja lá no posto de saúde, na atenção básica, como nós estamos vendo agora, nesse momento difícil da população, não só brasileira, mas do mundo todo, os nossos hospitais acolhendo e recebendo as pessoas e dando conta, né, dessas demandas com muita competência e resolutividade até. Então, o SUS, eu me orgulho muito de ter trabalhado lá, e hoje eu sou um usuário do SUS também, principalmente para medicamentos. Eu tenho um plano de saúde privado, e um bom plano de saúde privado, mas preciso do SUS, porque esse meu plano é muito bom, mas não me fornece medicamentos de alto custo, por exemplo. Só o SUS fornece. Então, eu preciso desse medicamento e uso o serviço do SUS, né, para atender essa minha necessidade. Agora, um bom livro, Douglas, eu sugiro, então, bastante pertinente a nossa conversa, Douglas, que é o gerente, o gestor eficaz, na verdade, cujo autor é o Peter Drucker, né? Para quem estudou administração, sabe bem quem foi Peter Drucker, né? Ele nasceu em Viena, lá na Áustria, em 1909, e transferiu-se para os Estados Unidos muito cedo. A sua vida e o seu sucesso
foram construídos nos Estados Unidos. Ele morreu em 2005, na Califórnia, né, Douglas? E é conhecido como o pai da administração moderna e o criador do feedback. Mesmo na sua idade avançada, teve sempre ideias inovadoras, atuais, e algumas frases suas envolventes e que marcaram bastante, Douglas. Em alguns momentos, né, da sua vida, ele disse o seguinte: o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito, né? E disse também, né, Douglas, quando você vê um negócio bem sucedido, é porque alguém, algum dia, tomou uma decisão corajosa. E a gestão exige isso, né? Coragem, Douglas. Você tem que se cercar de meios para evitar que os erros, a repetição de erros pelos mesmos motivos aconteçam, mas você tem que tomar decisões. Risco existe em todas as decisões que você tomar, seja no nosso ambiente familiar, social ou de trabalho. Só que a gente tem que se cercar de meios e mecanismos para diminuir esses riscos, né? Então, ele também sempre dizia o seguinte, que ser eficiente, né, Douglas, é fazer certinho as coisas. E ser eficaz é fazer as coisas certas. Então, vejam lá, o gestor eficaz vale a pena. Leiam. É o básico, né? É o básico. Jair, eu queria agradecer mais uma vez, né, essa bate-papo tranquilo que a gente teve. Acho que tu, com essa tua experiência de gestão e essa maturidade já que os anos te deram, nos trouxe, pelo menos, esperança de que a gente consiga fazer ainda mais do que a gente faz, em especial naquele sistema único que eu prezo muito, sabe? Eu tenho um carinho e uma paixão por esse sistema que ela faz parte da minha vida. Eu já deixei até de me aposentar porque eu não me vejo longe da ação que o Sistema Único de Saúde faz. Eu já estou com o pé fora, mas eu digo, agora eu não vou sair, né? Muito obrigado, Jair, muito obrigado mesmo. Acho que a conversa valeu a pena. Muito, muito, muito. Eu agradeço do fundo do coração, até porque eu considero você, mesmo longe, um grande amigo que a gente acabou mantendo, criando essa amizade, mesmo com poucos momentos de presença que a gente teve, né? Eu digo, eu preciso conversar com o Jair, porque eu sei que o Jair, eu posso tirar leite de pedra do Jair Giraldi. Viu, Douglas? Olha, você é uma referência na saúde, né, pública do nosso estado, do sul do país. Você é um exemplo a ser seguido, viu, Douglas? Sinceramente. Primeiramente, eu quero agradecê-lo pela oportunidade que você nos deu aí de expor algumas ideias que possam, de repente, ser úteis, né, para o processo aí de busca da melhoria contínua do nosso SUS, né, Douglas? Gostaria também de enaltecer a sua iniciativa de promover discussões assim importantes, né, as quais têm o intuito de informar e, ao mesmo tempo, despertar o interesse de mais pessoas e de mais lideranças nessa luta de vermos um SUS aí cada vez melhor e que deve continuar sendo o SUS de todos nós e de todos os brasileiros. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado. Fique com Deus aí, tá? Obrigado igualmente, Jair. Tudo de bom. Obrigado.